nós estamos aqui e nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os nossos pés encontraram a tua casa nesta noite, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Pai. Vem, Senhor Deus, derrama a tua unção sobre nós nesta noite, ó Pai. Derrama do teu azeite sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, exaltado é o teu nome, Senhor, para sempre. Oh, bendito és tu para sempre, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Vem, Senhor Deus, aleluia, nos abençoar, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor, nós viemos esta noite, Senhor, para a noite de oração. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Nossos pés eu jurarei, a glória pra mim. Me humilharei, nome gritarei, confiança eu serei, mas olha pra mim, vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, se eu preciso do teu olhar. Dê o melhor louvor para o Senhor nesta noite. Faça desta canção a sua oração, aleluia. Olha pra mim. Levanta a vassoura, levanta a vassoura, levanta a vassoura. Olha, oh, aleluia. Pois eu preciso do teu olhar. Eu falei que for preciso.
Eu espero que a minha oração não seja a motivação para a sua oração, mas que você, por si só, aleluia, possa se derramar na presença do Senhor. E assim como uma criança deseja algo de sua mãe, de seu pai, e se coloca ali, muitas vezes em lágrima, em choro, para alcançar aquilo que deseja. E como uma criança você possa se colocar diante de Deus nesta noite, talvez como uma criança rebelde, mas como uma criança que ama e entende. Acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente. Deixo-me simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Gostaria de convidar você a dobrar os seus joelhos agora. Aleluia. E se derramar na presença de Deus. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, abraça-me.
esta pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Quero que você faça uma oração pela vida desta pessoa que você segurou na mão dela agora. Quais são os seus desejos sobre a vida desta pessoa? Diga agora: Deus abençoe este meu irmão, meu Pai. Deus abençoe esta minha irmã, meu Deus. Ajuda ela nesta caminhada, Senhor. Ajuda a alcançar o céu, Senhor. Ajuda, Senhor, a transpor os limites que a vida tem lhe imposto. Ajuda, Senhor, fortaleza. Ministra, Senhor, sobre esta minha irmã, a tua paz. Ministra, Senhor, o teu amor. Ministra, Senhor. Oh, em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, esta minha irmã, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Meu Deus, tudo que ela tem sonhado em ti, realiza, meu Deus, realiza. Tu deste a José a graça de que seus sonhos se realizassem. Realiza o sonho deste meu irmão, realiza, Deus, o sonho desta minha irmã, meu Pai. Sonhos sentimentais, sonhos emocionais, sonhos de conquista, meu Pai, sonhos de santidade. Oh, meu Deus, sonhos que podem tornar realidade. Torna, Senhor. Sonhos que venham agradecer o teu nome. Sonhos que venham dignificar a sua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Haja bênção sobre a sua vida, meu irmão. Haja bênção sobre a sua vida, minha irmã. Haja bênção sobre a sua casa e sobre os seus caminhos. Em nome de Jesus. Diga para ele assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Rei. Queridos, paz seja convosco mais uma vez, amém? Amém. Vamos assentar em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, é muito bom nós nos derramarmos o nosso coração diante do Senhor. Viu? E eu vou dizer para você: pegue algumas canções que você tem lá, monte um CDzinho para você, ou põe no pendrive, sabe? Há canções, queridos, que nos ajudam nas nossas horas de oração. Aleluia. E a gente acaba se envolvendo com esses momentos, e eles são maravilhosos, viu, queridos? São maravilhosos mesmo. E eu louvo a Deus pelas nossas terças-feiras de oração, né? Talvez você possa dizer assim: ah, eu faria desta maneira, daquela outra maneira. Mas nós temos buscado esse direcionamento, Deus tem dado, e nós ficamos felizes, porque o nosso coração, ele se aquebranta na presença de Deus. E é importante, irmãos, que o nosso coração, ele realmente se aquebrante diante do Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos aceitar viver com um coração duro. Nós não podemos concordar em viver com sentimentos na nossa vida que não venham do nosso Deus, né? Louvado seja o nome
do Senhor, né? Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Todo dia nós temos que buscar purificação diante de Deus. Todo dia nós temos que buscar ser lavados com o sangue de Jesus. Todo dia, Deus, nós temos que buscar de Deus um coração puro. Um coração puro. Todo dia nós temos que buscar diante de Deus andar no caminho reto, num caminho de justiça. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser pior do que as pessoas que não têm Deus. Porque aquele que vive no erro, ele vive no erro porque ele não conhece a Deus. Agora nós que conhecemos a Deus, não podemos viver como vive aquele que não conhece, aquele que não foi chamado, não é verdade? Então nós temos que, de contínuo, né, irmãos, nos colocar diante de Deus, buscando a sua presença, buscando a sua força, buscando o seu renovo, né? O seu renovo, porque às vezes a gente parece que cai como uma pessoa que salta de um avião e vai pular de paraquedas, né? Enquanto ele não abre o paraquedas, ele vem, irmãos. Sabe que se ele não tomar cuidado, ele vai se borrachar, né? Aí, num dado momento, ele abre o seu paraquedas e ele começa a flutuar. Sabe, irmãos, muitas circunstâncias parece que nos querem jogar lá para baixo de uma maneira terrível, né? Mas Deus está disposto a ser este paraquedas. Glória a Deus, vida. Aleluia. Sabe, Deus quer que nós o acionemos. Sabe, Deus não quer ser objeto. É só um exemplo que nós estamos dando, né? Mas quando nós acionamos, sabe, o Senhor, Ele traz leveza sobre a nossa vida, né? E veja bem, quando o paraquedas se abre, aquela pessoa, o paraquedista, ele tem controle de onde exatamente ele vai pousar, viu? Ele tem controle de onde ele vai pousar, né? Então que Deus, diante de todas as circunstâncias e situações, o Senhor dê a você o controle, né? O controle. Tem gente, queridos, que perde o controle, né? O paraquedista, quando ele perde o controle, ele bate na rocha, ele cai, fica enroscado nas árvores, o tom é feio, né? Mas quando ele tem o controle, ele cai lá, às vezes até um X no chão, lá uma marca aonde ele vai pousar, né? Tem gente, irmãos, tem cristãos que quando ele perde o controle, irmãos, ele perde o rumo. Ele perde o rumo da casa de Deus, ele perde o rumo da palavra, ele perde o rumo da oração, ele perde o rumo da boa convivência dos irmãos, sabe? E ele vai parar no bar, ele vai parar muitas vezes nas drogas, ele vai parar na solidão, sabe? Ele vai parar longe da casa de Deus. Mas Deus, queridos, Ele quer estar conosco, sabe, nos ajudando a pousar sempre em lugar seguro. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer. Não importa as circunstâncias, as situações, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, Ele está aleluia. Disposto a nos ajudar, Ele está disposto a nos conduzir à rocha da nossa salvação, né? O salmista diz assim, que o Senhor o tirou de um charco de lodo e de um poço de perdição e firmou os seus pés sobre a rocha. Então a rocha para nós é a palavra de Deus, a rocha para nós é a oração, a rocha para nós é ter nos lábios o louvor, a rocha para nós são os cultos, são a casa de Deus, a rocha para nós é a comunhão dos irmãos. Então, quando isto acontece na nossa vida, são os saltos que nós estamos dando
e estamos pousando em lugar seguro. Amém, irmãos? Amém. Dá para entender isso? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre abrir a sua Bíblia aí, nós vamos folheá-la um pouquinho. Glória a Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em São João 13, 34 e 35. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém pode ler para nós o versículo 34 e 35, bem forte, hein? Bem alto. São João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vos uns aos outros vós ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes uns aos outros. Olha aí, irmãos. Amém. Olha o que Cristo disse. Mandamento. Um novo mandamento eu vos dou. Mandamento é ordenança. E a ordenança que vem do céu, para nós que queremos alcançar o céu, é que vivamos em amor. Que vivamos em amor. E o que é o amor? O que o amor traz consigo? O amor traz consigo a piedade, a caridade, a bondade, né? Então nós precisamos vivenciar o amor, porque a lei e os profetas se resume nisso. Se você pegar os 10 mandamentos, por exemplo, você vai ver que eles se referem a amar a Deus e amar o próximo. Porque os 10 mandamentos está lá escrito assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Não farás para ti imagens de escultura. Vem falando do amor do povo para com Deus. E depois fala do próximo. Não cobiçarás, não adulterarás, né? Vai honrar pai e mãe. Está relacionado ao próximo. E Jesus, ele resume isso muito bem. Quando alguém pergunta para ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus. E o segundo? É amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E nós temos que buscar em Deus capacidade para amar as pessoas que nós não conseguimos compreender. Nós precisamos buscar de Deus força para amar as pessoas que se opõem a nós. Nós precisamos buscar força em Deus para amar até os nossos inimigos. Porque o próprio Cristo disse assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nós vemos Paulo, por exemplo, dizendo, lá no livro de Efésios, capítulo 5, 25, maridos, amai vossas mulheres. E amar a esposa, o que é? É palavras? É dizer que ama? É postar no Facebook? Querido, amor é prática. Amar é dar de si. Amar é atitude. Amar é fazer o bem. Amar é cuidar. Amar é estar junto. Amar é proteger. É isso que o apóstolo São Paulo diz. Amar é diferente de gostar. Que quem gosta quer. O gostar está relacionado a gostar. O gostar está relacionado a querer. Porque quem gosta, gosta porque a outra pessoa faz alguma coisa que lhe faz bem. Não, eu gosto da minha mãe, por exemplo. Ela lava minha roupa, ela passa minha roupa, ela faz a comida. Eu gosto muito.
olho para estas coisas. Eu amo a minha mãe, eu cuido da minha mãe, eu vou com a minha mãe no médico, quando ela fica sem sono eu fico com ela, eu oro com ela, eu ajudo ela, eu isso, eu aquilo, porque quem ama, dá. Amar é dar, amar é dar. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante, irmãos, que para se entender um pouco do amor de Deus, nós precisamos olhar para o amor de uma mãe. Amar é dar, e a mãe dá de si pelos seus filhos, pelo seu esposo, sabe, cuidando de todas as coisas. E na maior parte dos lares, irmãos, a coisa gira em torno da pessoa da mãe. Você quer saber uma coisa? O filho, muitas vezes, ele chama 10 vezes a mãe e uma vez o pai. Mãe, está pronta a comida? Mãe, cadê meu tênis? Mãe, onde está o pente, mãe? Mãe, a senhora viu meu gel? Mãe, tem gente chamando. Mãe, puxa, vai girando em torno da mãe. Aí de repente o filho diz assim, pai! E o pai diz até que enfim. Se fosse, pai, o que foi, meu filho? Cadê a mãe? Ele sentiu o lado da mãe. Então é mais ou menos por aí, né? Então a mãe dá de si, a mãe se entrega pelo lar e pela família, né? E Deus é assim, queridos, sabe, no seu amor Ele se propõe a estar conosco e a cuidar de nós, né? Agora, eu posso fazer uma pergunta para você: você ama a sua vida? Será que é pecado, pastor, eu amar a minha vida? O que eu vou responder agora diante dessa pergunta? Né? Vamos ver biblicamente. Abra lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vai no Apocalipse, volta um pouco. Está lá Judas, João, os 3 livros de João e Pedro. 1 Pedro, Pedro 3, 8. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, sede todos de um mesmo ânimo, compadecidos, tenham compaixão. É isso que Pedro está dizendo. Tenham compaixão. Ter compaixão, irmãos, é colocar-se no lugar de outro. Viu? Só assim você tem compaixão. Você vê um mendigo dormindo na calçada, você pode chegar e dizer até assim, ai que dó. Mas se por um momento você se colocar no lugar dele, você vai sentir o desejo de fazer alguma coisa por ele. Você vai sentir o desejo de querer direcioná-lo de volta à sua família, a um albergue na cidade. Você vai querer fazer alguma coisa, porque você se colocou no lugar daquela pessoa, né? Então, compadecer é colocar-se no lugar daquela pessoa, né? E então Pedro está dizendo: tenham o mesmo ânimo, tenham compaixão, sejam fraternalmente amigos.
irmãos, que só o sangue de Jesus, não é verdade? Uma brigaiada que não tem tamanho. É tanto desentendimento que só o sangue de Jesus, né? E ele está dizendo: sejam fraternalmente amigos. Eu hoje fui buscar as crianças na escola e eu peguei a Paola, que estuda na classe de cima, já estudou lá embaixo, e eu falei para ela: você vai buscar seu irmão lá? Eu fico esperando aqui em cima. Eu disse: vou lá. Aí eu desci. Aí de repente, quando eu aponto os dois lá, eu achei bonito. Eu nem falei nada para eles. Eles vêm abraçados, os dois conversando. Né? Fraternalmente amigos. Né? Então, irmãos, nós precisamos nos entender. Nós precisamos nos entender. Este é o apelo da palavra de Deus. Nós temos que ser fraternalmente amigos, temos que ser irmãos que se dão bem. Amém? Amém. Então, nós temos que nos dar bem. Por quê, irmãos? Porque nós já passamos por isso em outras semanas. Agora, como eu posso dizer que me dou bem com Deus se eu não me dou bem com o meu irmão? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Então, Pedro diz: sejamos fraternalmente amigos. Sejamos misericordiosos. Misericordiosos. Estejamos sempre prontos para ajudar. Estejamos sempre prontos a estender a mão, emprestar o ouvido para que alguém possa desabafar, conversar um pouco, colocar para fora algumas coisas. Mas para isso precisa ser fraternalmente amigo. Precisa ser de confiança. Senão vai sair contando problema do outro aí. Aí desanda tudo. Né? Outra coisa que Pedro fala: tenham o mesmo ânimo, tenham compaixão, sejam irmãos de verdade, sejam misericordiosos e sejam humildes. Humildes, acompanhem na sua Bíblia. Humildes. Agora, quando é que não existirá grandeza em mim? Quando eu olhar para Jesus. E eu preciso olhar para Jesus todo dia. Todos os momentos. Porque teve um desses dias atrás que eu preguei aqui. Eu disse que tem gente subindo em cima de gilete e está se achando. Tem gente que lá no trabalho recebeu um elogio do chefe, eles já acham que ele é melhor que o outro. Não, eu moral comigo. Tem gente que ganhou um parabéns lá na sala de aula, está se achando melhor aluno. Está que nem nós da escola bíblica domingo, né? Ganhou da gostado por 50 centavos, mas vibramos até, vibramos até. Não, irmãos, precisamos tomar cuidado com a soberba. A soberba foi a ruína de Lúcifer. A palavra de Deus diz que ele era um querubim. E ele era ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. E ele habitava sobre pedras afogueadas. Eu fico tentando imaginar como era lindo Lúcifer. Mas um dia, ele olhou para si mesmo e falou: nossa, eu tenho um resplendor, eu sou o cara, eu sou o cara. Quer saber de uma coisa?
eu vou estabelecer um trono para mim mais alto do que esse trono que Deus tem para ele. Eu vou ser top. E da sua soberba, veio a sua ruína, porque foi expulso da presença de Deus. Foi expulso. Quem já fez essa pergunta assim? Por que Deus não matou o diabo? Você já fez essa pergunta? Por que Deus não acabou com o diabo? Por que Deus não destruiu o Lúcifer? Você já fez essa pergunta? Você nunca parou para pensar nisso? É porque Deus, em vez de expulsar, não deu um cajadado na cabeça para matar ele logo. Sabe por quê, irmãos? Ele reuniu todos os anjos do céu. E ele disse assim, nós adoramos a Ele, a Deus, porque não temos outra opção. Nós adoramos a Deus porque somos obrigados. Mas se você estiver comigo, eu vou estabelecer um trono acima do trono dele. E ninguém vai ser obrigado a me adorar. Vai adorar se quiser. Este foi o discurso de Satanás. Se Deus destrói Satanás, Lúcifer no caso, ia ficar aquela questão entre os anjos. Nós somos obrigados mesmo. Você viu o que ele fez com Lúcifer? Vai fazer com a gente também. Então, Deus resolveu expulsar. E Deus disse para os anjos, mais ou menos assim, olha, quem está com ele? Eu estou com ele, tá? Então está expulso também. Vai viver com ele. Ficou lá 2/3 dos anjos. Alguém mais quer ir com ele? Não sei. Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos. Por quê, irmãos? Para que todos, agora, do bem e do mal, inclusive os seres humanos, pudessem entender que Deus não obriga ninguém a adorar. Então, o dia da sentença de Satanás está chegando. A igreja vai ser arrebatada, Deus vai recolher os seus, virá a tribulação. Na tribulação, aqueles que aceitarem a marca da besta, que adorarem a imagem da besta, obedecerem ao anticristo, ao falso profeta, então esses estarão perdidos. Aqueles que não aceitarem, eles vão pagar com a própria vida. Vai ser estabelecido no mundo a pena de morte. Aceita a marca da besta ou não? Não, então vai morrer, vai ser degolado. Vão pagar com a vida. Por quê? Porque já não haverá o tempo da graça, não haverá esta aceitação através da fé. Vai pagar com a vida. Vai querer ser salvo, vai ter que dar vida. Passou isso, o Senhor vai estabelecer os 1000 anos. Passou isso, o Senhor vai fazer uma guerra contra Satanás e os seus demônios. Passou isso, irmãos, virá o juízo final. E aí a palavra de Deus diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Será lançado Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que amam e cometem mentira, né? Então existe um dia reservado para que o mal seja ceifado, porque Deus não quer ninguém
obrigado ou adorando e nos servindo. Então, por isso que o inimigo não foi destruído lá atrás, né? E nós estamos aqui. Por quê, irmãos? Voluntariamente. Nós estamos aqui voluntariamente. Foi aberto os olhos do nosso entendimento, né? E nós entendemos que o amor de Deus, ele é tremendo por nós, ao ponto de dar o seu filho. Então nós escolhemos amar a Deus, né? Agora, dentro dessa nossa escolha, o Senhor diz: você escolheu me servir, meu filho? Você escolheu viver na minha presença, minha filha? Então é o seguinte, eu vou dar um mandamento para você: amor. Amor. Viva o amor, né? E hoje ele diz para nós, né? Quer andar na minha presença, quer viver para mim, quer me honrar, quer expressar o seu amor por mim? Então tenha compaixão das pessoas. Seja irmão verdadeiro, seja misericordioso, seja humilde. Seja humilde. Cristo foi humilde, né? E Pedro diz aqui, versículo 9: não pague o mal por mal. Não pague injúria por injúria. Ah, fulano mentiu de mim, eu vou levantar uma mentira dele. Está aí a mídia secular querendo destruir o Marco Feliciano. E eles já não sabem mais o que fazem. Aí me parece o Alexandre Frota dizendo lá nos programas: ah, eu já fui namorado do Feliciano. Aí o repórter vai para o Feliciano e diz assim: ah, o cara disse que já foi seu namorado. É verdade? Não, não é verdade. E o que o senhor tem para dizer para ele? Que eu estou orando para que Deus salve a alma dele. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não se vence o mal com o mal, a calúnia com calúnia, a injúria com injúria. Não. Esse é o jogo do mundo. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, não pertencemos ao mundo. Nós somos de Deus, né? Antes, pelo contrário, sempre bem dizendo, porque para isso nós fomos chamados, a fim de receber a bênção por herança. A nossa herança, irmãos, é a vida eterna. A nossa herança é a bênção de Deus. Agora, o ponto da pergunta que fizemos: é correto eu amar a minha vida? É correto. É correto. Mas você tem que amar a sua vida em Deus. Olha o que o versículo 10 diz: pois quem quer amar a sua vida e viver dias felizes, deve guardar a sua língua do mal. Deve evitar que os seus lábios falem enganosamente. Então, se eu amo a minha vida, eu vou refrear a minha língua. Eu vou vencer a impulsividade. Eu não vou permitir que haja enganos nos meus lábios. Então eu não posso amar a vida por amar. Não, se eu amo a minha vida, eu vou colocar regras para o meu viver. Eu vou refrear a minha língua. Vou pôr, sabe, como que um cabresto na minha boca. Porque na multidão da palavra estão os erros. Estão os erros. Né? E olha que a palavra de Deus diz que nós temos que estar sempre prontos para ouvir e ser tardio para falar. Então, quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, tem que refrear a sua língua e evitar que os seus lábios falem engano. E o que mais?
Versículo 11. Ele tem que apartar-se do mal. Apartar-se do mal. Sabe? E apartar-se do mal significa estar lá no Facebook, por exemplo, e ver coisas que não prestam e largar para lá. Sabe? É você estar lá no recreio da escola, ou lá na hora do almoço do trabalho, sei lá onde, e começar aquelas coisas absurdas, aquelas conversas que não convêm, e você sai fora. E não precisa bater no carro, eu vou sair fora porque eu sou um crente. Não, você é inteligente, afaste-se do mal, com sabedoria, sabe? Com sabedoria. Pratique o que é bom. Busque a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Então, se eu amo a minha vida, se eu quero dias felizes, irmãos, como é ruim viver contrariado. Como é ruim. Eu vi às vezes conversando com a pastora. Me ajuda a não viver contrariado. Me ajuda. Seja uma mulher sábia ao meu lado. Eu preciso disso. Eu preciso de paz para poder chegar diante dos meus irmãos e ministrar o Evangelho. Sabe? Porque uma pessoa, se ela for pregar a palavra de Deus, irmãos, e ela não tiver paz no coração, ela não tiver tranquilidade, não vai fluir. Não vai. Então, se nós queremos viver dias felizes, nós temos que retirar a nossa língua do mal, evitar que os nossos lábios falem enganos, nós temos que se apartar do mal, que nem diz o Salmo 1. O Salmo 1, que diz que nós não temos que estar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Não, nós temos que ter prazer na lei do Senhor, né? Então, irmãos, nós temos que se apartar do mal, nós temos que praticar o que é bom e buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la, porque nem sempre a paz está tão facilmente ao nosso alcance. Sabe? Nós precisamos nos empenhar por alcançá-la. Por quê, irmãos? Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aleluia. E os ouvidos de Deus estão abertos às suas orações. Então quer dizer, se eu amo a minha vida, se eu quero dias felizes, eu tenho que estar na presença de Deus. Se eu quero estar na presença de Deus, eu tenho que buscar essas coisinhas aqui, que não são tão coisinhas assim. São coisas importantes para a nossa vida, para que as coisas nos fluam bem. Porque o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam obras más. Então, se você ama a Deus, ama o seu próximo, ame você também. Ame essa vida que Deus te deu. Né? Ame a sua vida. E você vai demonstrar para você mesmo que você ama a sua vida, refreando a sua língua, não falando enganosamente, apartando-se do mal, tendo compaixão, tendo misericórdia, e assim, sabe? Grife aí esse texto, 1 Pedro 3, de 8, 12, grife na sua Bíblia, leia constantemente. Então eu tenho que amar a Deus, amar o meu próximo e amar a mim mesmo. E eu vou demonstrar para mim que eu amo a minha vida quando eu busco vivê-la na presença de Deus.